E nós vamos falar hoje sobre... vou falar de verdade, eu adoro esse tema. Sobre dualidade da mulher. Sabe aquela briga interna que nós temos? Quem aqui vive com, assim, uma briga interna? Quem aqui acorda e pensa em algo, de repente passa um tempo, começa a pensar em outra coisa totalmente oposto daquilo que você começou a pensar? Quem aqui tem essa briga interna? Qual mulher que às vezes pensa em algo muito bom, muito maravilhoso, mas de repente ela está pensando uma coisa muito ruim? De repente ela está pensando em um desastre, em algo muito temeroso. Quem aqui tem essa briga interna? Na verdade, eu vou conversar com vocês sobre as duas faces da mulher. E a gente acaba aprendendo que a mulher oscila, que a mulher tem esse humor alterado, mas na verdade, meninas, nós temos duas faces. Duas faces. E eu quero conversar com vocês sobre isso hoje. Hoje eu vou falar sobre as duas faces da mulher, a dualidade da mulher. Sabe a sombra da mulher e a luz da mulher? Nós vamos falar sobre isso. Sabe quando você acorda com raiva, mas de repente você tá cheia de amor? Eu vou falar sobre isso. Mas eu peço para você que você pegue um papel e uma caneta e fique aqui com um foco. Por quê? Isso é uma técnica, gente, de aprendizagem. Se você começar a fazer várias coisas na sua casa, você não vai conseguir fazer da melhor forma aquilo que você precisa fazer agora. Sabe por quê? Se você não fez janta, se você não arrumou, se você não passou a roupa, se você não dobrou essa roupa, se você não guardou a roupa, se você não respondeu quem você tinha que responder pelo WhatsApp, não vai ser agora que você vai fazer. Esse momento é seu, esse momento é seu. Quem tem transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, ou quem tem desejo sexual diminuído, quem tem dores no corpo, eu vou falar sobre a nossa sombra e a nossa luz, sobre as nossas faces. O que tudo isso tem a ver com a doença. Então fique aqui, e não é por audiência, sabe o que é? O fato de você ficar aqui é para diminuir, sim, as receitas de estabilizador de humor, de antidepressivo e de Rivotril. Essa é a minha visão para as mulheres. Hoje eu fiz 2 receitas. Quando eu faço a receita, você pode ter certeza que é como se fosse um aperto no meu coração. Hoje eu tive que fazer receita de antipsicótico e de indutor de sono, porque tinha uma mulher que estava em crise de ansiedade fora da órbita, né? Entrando em crise e em delírio. Então, é por esse motivo. Eu observo que neste tempo nós vamos precisar muito. Meninas, nós vamos precisar muito, muito, muito cuidar da nossa mente. Quem já tinha um pouco de ansiedade, se não cuidar agora, essa ansiedade vai piorar. Quem já teve depressão, se não cuidar agora, pode passar novamente por essa experiência. Então agora é o momento de observar e de aprender e colocar tudo em prática. Quando eu vi que nós temos essa dualidade, que nós, mulheres, às vezes nós estamos amando e às vezes a gente está odiando, com aquela coisa assim, eu vou te matar. Às vezes nós estamos super alegres, e às vezes nós estamos assim, triste, mas triste, assim, parada, triste. Eu vi e falei, gente, tem algum trem errado, então a gente tem coisas diferentes dentro de nós. E essas coisas diferentes, dependendo de como você fica, dependendo de como você conduz, você pode ter saúde ou você pode ter doença. Só que aí eu falei assim, bom, se existe essa duplicidade dentro de nós, essa questão de ter algo que traz luz e ter algo que traz sombra, eu pensei, será que isso é só dentro de nós? E aí eu entendi que não.
Eu entendi que o mundo é assim. Exemplo, você já viu que tem sombra e que tem luz, né? Você já viu que tem dia e tem noite. Você já percebeu que tem sol e lua? Nós temos o branco e o preto. Você percebe que tudo é dual? Tem mulher e tem homem. Nós temos, por exemplo, saúde, mas de repente a gente tem doença. Passa a ser tudo dual. Nós temos aquilo que é interno e nós temos aquilo que é externo. Nós temos, por exemplo, céu e nós temos a terra. Tudo é dual. Até para simbolizar ali menina e menino, a gente tem azul e rosa. Sabe que tudo é dual? Então, essa dualidade, ela existe no mundo, na terra onde nós estamos ali, e também dentro de nós. Isso é a dualidade, as duas faces que nós estamos ali, entre elas. E aí acontece, tá, mas o que isso tem a ver? O que isso interfere dentro de nós? Gente, muita coisa. Mais do que vocês imaginam. Mais do que vocês imaginam. Vocês já perceberam o quanto que a gente oscila? Por exemplo, às vezes a gente está aqui na Terra e às vezes a gente está no céu. Às vezes você está no avião, lá no céu, e às vezes você está na Terra. Às vezes você está com calor e às vezes você está com frio. Você já percebeu? Liga o ar, aí de repente tá com frio, aí de repente tá com calor. Aí de repente você pega e tá com muita energia, de repente você tá muito cansada. Tudo é dual, a gente fica oscilando nisso aí. Ó, ontem eu usei preto, hoje eu tô usando branco. Sabe qual é o nosso maior desafio? Como mulheres, ter a unidade disso aí. A unidade tem a ver com o equilíbrio e a saúde em meio a esses dois polos. E eu vou começar agora a ensinar vocês como fazer isso. Eu te peço para que envie para as mulheres, meninas, todas as mulheres. Só que assim, você tem que enviar para a mulher que você acredita que ela merece ter um equilíbrio, que ela merece viver na luz, que ela merece ter saúde, que ela merece parar de sofrer, que ela merece uma semente, que no caso é um amor que você está entregando para ela, quando você ensina ela sobre as duas faces e a dualidade da mulher. Agora é o momento de você compartilhar, sabe por quê? Toda vez que você entrega, você recebe. Gente, não é por audiência. Eu, Juliana, eu posso dar vida. Ou seja, eu tenho minha filha, eu posso gerar a vida. Vocês todas podem gerar uma vida. Tá, eu não tenho útero mais, eu não posso engravidar. Você pode gerar uma vida. Você pode dar vida para alguém. Você, quando fala do amor de Deus, quando você ajuda essa pessoa, você pode dar vida para essa pessoa. Mas você também, assim como eu, nós podemos matar alguém. Tem noção que nós podemos matar alguém? Vocês têm noção que eu, deste tamanho, com 1,5 metro, eu posso matar alguém? E, gente, eu posso matar alguém fisicamente falando, com uma arma, com uma faca, sei lá, de qualquer forma. Mas eu posso matar alguém com a língua. Eu posso matar alguém humilhando essa pessoa. Eu posso matar alguém fazendo mal para essa pessoa. Eu e você, nós temos a capacidade, como seres humanos, de dar a vida ou de matar alguém. Isso é muito forte. Meninas, quando eu tive consciência disso, foi em 2014, mais ou menos. Eu falei, meu Deus. Dessa forma, nós então podemos sofrer, mas nós podemos também romper, ser felizes e ser plenas. Nós podemos ficar na sombra do deserto, do inferno, daquela coisa assim, meu Deus, eu tô morrendo. Como nós também podemos sentir o amor, a paz, a alegria e sentir toda essa plenitude de vida. Nós podemos, tá? Ficar em um lugar ou em outro lugar. Nós podemos. Aí eu quero que vocês anotem aí. Hoje eu recebi várias fotos
de meninas que estão com, assim, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ah, esse aqui é meu caderno. Esse é o terceiro caderno. Esse aqui é o desenho da minha filha. Ó, assim, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu recebi hoje fotos de mulheres que estão anotando as lives. Então agora eu preciso que você anote. De um lado, você coloca saúde. Aí você coloca paz, amor e alegria. Do outro lado, você coloca doença, medo, raiva e tristeza. Então você vai ter duas colunas, uma de saúde e uma de doença. Se na luz te dá paz, amor e alegria, se na luz você tem uma mente sã, se na luz você tem saúde, é naquele lugar que você deve estar. Só que, gente, olha aqui. Anote essa frase. Eu vou pedir para alguém escrever essa frase que eu vou dizer agora. A doença faz parte da saúde, assim como a morte faz parte da vida. Pensando que a doença faz parte da saúde, só existe doença porque você precisa ter saúde. Olha que interessante isso. Quando você está doente, o que você precisa fazer é ir para a saúde. Quando você está doente, você tem a oportunidade de ir para a saúde. Por isso que a doença faz parte da saúde. A doença, ela faz parte da saúde, como a morte faz parte da vida. E agora, eu quero que vocês voltem então ali naquela coluna que eu falei. Nós vamos conversar sobre a doença. Eu me lembro que eu atendi uma menina. Menina não, ela tem uns 28 anos. E ela foi assim. Quem pagou toda a mentoria dela foi o esposo. Porque ela não conseguia se entregar para ele, não conseguia ter um sexo, não conseguia ter lubrificação, não conseguia ter orgasmo, tinha dor. Tinha dor durante a relação sexual. No começo do casamento, eles estavam no 5º ano de casamento. No começo do casamento, ela, no primeiro ano, ali no 2º ano, ela começou, no início, ela até sentia um pouco de prazer, ela até conseguiu se entregar. Mas foi passando o tempo, e ela foi ficando cada vez mais rígida, cada vez mais com essa ausência do desejo, cada vez mais com uma dificuldade. E aí, então, ela chegou na minha frente e ela falou: doutora Juliana, é o seguinte, eu não tenho prazer, eu não tenho desejo nenhum. Para mim, toda vez que eu vou ter relação sexual é uma tortura, é um desespero, é um medo. Pensa assim, que quando eu vou, assim, na hora que eu vou dormir, que eu sei que eu vou deitar na cama, meu coração eu já fico com aquela agonia. Porque eu sei que não vou conseguir, que vai doer, que vai ser muito complicado. E ela falou, eu já tomei remédio, já passei não sei aonde, tudo quanto é lugar. E aí meu marido descobriu de você, não sei o que, me trouxe aqui. Tá bom. E nós começamos. Quando tem um ruído, quando tem uma dor, quando tem um problema, o que tem aqui não é paz, amor e alegria. O que tem aqui é medo, tristeza e raiva. Às vezes tem mais medo, às vezes tem mais raiva, às vezes tem mais tristeza, às vezes tá tudo embolado. E naquele caso, eu perguntei para ela, qual desses 3, quando você deita com ele, quando você tá com o corpo fisicamente com ele, qual desses 3 você sente? E ela falou, é uma mistura, eu tenho tristeza, eu tenho medo, eu tenho raiva também. E eu disse para ela, você tem medo, você tem tristeza e você tem raiva. Mas a energia que diminui o desejo sexual da mulher
e que impede eu e você de negar, né? E que a gente tem essa negação do prazer, é uma dessas três. Pode ter os três, né? Por exemplo, fui traída, agora eu tenho medo de me entregar, eu tenho raiva porque ele fez isso comigo e eu estou triste. Pode ter tudo misturado, mas tem uma que é a mais forte em relação à entrega, é o medo. Presta atenção, eu não estou dizendo que não tem raiva e que não tem tristeza. Eu estou dizendo que o medo está acima da raiva e da tristeza quando nós falamos de desejo sexual. Quando nós falamos de se negar a ter um prazer. Quando nós falamos do toque. O medo, ele está acima. Que é o medo da entrega do nosso coração. É tipo assim, ó. Eu tenho medo de me entregar porque pode ser que eu seja traída novamente. Eu tenho medo de me entregar porque eu não sei se ele vai conseguir me dar aquele prazer. Eu tenho medo de me entregar porque eu já fui molestada, eu já fui violentada. Eu tenho medo de me entregar porque eu vi que homens humilham mulheres. Eu tenho medo de me entregar e depois eu me senti eu senti que eu amo ele e ele fazer alguma coisa contra a minha vida. Eu tenho medo de me entregar e amanhã ele me usar novamente. Eu tenho medo de me entregar porque talvez ele não está sendo fiel. Então, negação de prazer é medo. Ausência de desejo sexual, queda de libido é medo. E aí a gente vai na história e vê qual é o seu medo. Hoje eu falei sobre o medo em relação ao desejo, ao prazer sexual. Era a cultura ali da família, do movimento, da organização que ele estava, que a mulher, ela não fala nada. Que ela não precisa ter prazer, que na verdade ela simplesmente espera o homem ter uma ejaculação e orgasmo e acabou, era isso. Essa é a história que ele viveu, essa é a história que ela conta, é cultural, né? A sexualidade não era para as mulheres, era somente para os homens, essa questão do prazer. E aí você entra nesse contexto e você tem medo de se entregar, porque você já sabe, dentro da cultura, que você não vai ter prazer nenhum, que você teoricamente vai ser usada. Então isso é bem comum. Uma outra coisa que a gente vê muito é assim, ó. Em algumas religiosidades acontece da mulher achar, gente, isso aí é loucura, da mulher achar que tem anjo dentro do quarto vendo ela transar com o marido. Como é que você se entrega por um esposo pensando que tem um anjo olhando você transando? Eu já escutei isso dentro do consultório. Assim, mas doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Não falam que onde dois se encontram e dois se conectam, ali existe um Deus? Que seus anjos estão ao redor e nos vigia e cuida de nós? Então quer dizer que não tem anjo aqui me vendo transar com meu marido? Falei, caracoles. Perguntei assim pra ela. Como é que você tem orgasmo achando que tem um anjo na porta do seu quarto vendo você transando? Como que você vem de fio dental pro teu esposo e aí você, a nível espiritual, sei lá como, vê dois anjos ali dentro? Isso é muito complicado. Então, às vezes, o medo, o tabu, essa coisa de segurar, diminui. Você entra dentro de uma caixa assim e você não consegue ser livre. Gente, liberdade não tem a ver com coisas profanas. Liberdade não tem a ver com sexo profano. Quando você pensa em algo profano, não tem a ver com ser livre com seus princípios e os seus valores. O profano é profano. Ser livre com seus princípios e valores e se entregar
sem medo, isso é bíblico. E que não tem a ver com um anjo na porta do seu quarto. E aí você pode pensar assim: por qual motivo eu não tenho prazer? Por qual motivo eu não tenho desejo sexual? Por qual motivo eu estou sofrendo na sexualidade? Independente da tua história, se for traída, se tem menopausa, se foi humilhada, se você viu várias traições, enfim, independente da tua história. Gente, eu já atendi mais de 3 mil, em 2000, quando eu lancei meu livro, que foi a segunda edição, na verdade, a segunda edição foi em 2018, a segunda edição que eu puxei, para ver quantas mulheres eu já tinha atendido, eu já atendi mais de 3.500 mulheres. Não sou muito velha não, gente, é porque o meu foco foi muito em mulher. Eu já atendi mais de 3.500 mulheres. Independente da tua história, veja qual é o seu medo. Veja qual é o seu medo. Se você está com medo de ser traída pela terceira vez, se você está com medo de ser abandonada, se você está com medo de ser usada, ser humilhada, enfim, qual é o teu medo? Olhe isso, olhe isso. Vamos para o segundo. Nós vamos falar sobre raiva. Agora, a raiva é um negócio que é tenso. Por quê? Vou te explicar. Quando você sente raiva, que é ira, aquela ira, se ela ficar por mais de 90 segundos dentro de você, isso vai gerar uma doença em você. Gente, a raiva e a ira, quando ela vem, porque nós somos carne, seres humanos, e ela vem, você tem que dar um jeito nela. Você tem que pôr ela para fora, você tem que dar um jeito nela. Não fique acumulando e sentindo raiva por mais tempo. 6 horas. 90 segundos é o tempo de você drenar ela para fora. Mas ficar sentindo raiva por mais de 6 horas, isso gera doença. Gera doença. É o seguinte, a raiva, ela altera o nosso humor. Então, às vezes você acorda feliz, alegre, e aí você vem com uma raiva, e esse humor já estragou meu dia. Você já viu aquelas frases assim? Olha, depois que eu fui não sei aonde, estragou o meu dia. Depois que eu conversei com fulana, estragou o meu dia. Depois que você falou isso pra mim, estragou o meu dia. Quando você fala essa frase, estragou o meu dia, é porque você estava com humor legal, estava alegre, com paz, feliz. Alguma coisa aconteceu, gerou uma raiva, uma ira em você. Você não teve o que fazer com isso. E aí você fala, estragou o meu dia. Então a raiva, quando você sente ela 6 horas a mais, você fica doente. Vocês entenderam que o medo é a disfunção sexual, né? Que é o desejo reduzido. O orgasmo é a maior sensação de impotência que uma mulher pode sentir. Cara, quando eu descobri isso, orgasmo é a maior sensação de impotência que uma mulher pode sentir. Eu vou falar para vocês por quê. Quando a mulher vai na excitação chega lá em cima e tem um orgasmo, ela perde o controle de tudo. Você já viu aquelas notícias policial? Polícia pega casal transando dentro do carro. Polícia pega casal transando dentro do estacionamento. Polícia pega casal fazendo relação sexual na piscina, no mato, na estrada, sei lá, em qualquer lugar. Sabe o que é isso, gente? É que a turma estava tão conectada, que teve um orgasmo, que até a polícia chegou lá e pegou eles. É impotência total. Se você tem um orgasmo, cara, se entrar um ladrão na sua casa, se entrar a polícia, você não tem força para fazer nada. É uma impotência total. Você já viu aquela questão ali, ó? Você tem um orgasmo, de repente tem filho batendo na porta, você fica lá, ó, você desconecta total. Por quê? É uma impotência, você perde sentido, Gente, é uma impotência. Só que acontece o seguinte, às vezes você tá tão tensa, tão rígida, que
que você não se entrega para essa impotência. Tipo assim, ó, eu vai, excitação, vai indo a excitação. E aí você segura tanto no seu corpo, com dor, com pensamento, com tudo que você possa imaginar. E não entrega essa impotência. Porque Freud já dizia, orgasmo é sensação de morte. Quantas mulheres já não, depois de um orgasmo, meu Deus, quero morrer. Ai, meu Deus, eu choro, eu dou risada. Quantas mulheres já não falaram sobre isso? Quantas amigas vocês já não viram sobre isso? Que é a sensação de morte, de desespero, de tudo. Sabe por quê? Quando tem orgasmo, todos os neurotransmissores, eles são liberados no sistema nervoso. Adrenalina, serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina, que é o hormônio do amor, é liberado. Celeste falou, quero morrer. É isso, porque libera tudo que você chega numa sensação de morte. É fora da curva. Então, o medo impede você de ter desejo sexual, porque você não entrega isso. Falamos do medo, falamos da raiva, agora nós vamos falar da tristeza. Dentro da sombra é um dos três, que é a raiva, né, o medo e a tristeza. Tristeza é o último dos três que eu quero falar, que está ali na sombra. Tristeza gera uma doença. Depressão. Ah, doutora, você não está falando nada de novidade. Claro que não. Até a Ana Júlia, minha filha, sabe disso. Se a pessoa fica por muito tempo com uma tristeza, com humor deprimido, ela vai ter depressão. E aí você tem que se observar o seguinte, quanto tempo eu estou triste? O tempo de tristeza determina se você vai ter doença ou se você vai ter saúde. Acontece que temos três passos para sair daquela sombra e ir para a luz. Quem aqui deseja sair da sombra e ir para a luz? Porque é fácil eu chegar aqui e falar, tá bom, gente, meninas, é o seguinte, vocês não podem ficar sentindo medo, raiva e tristeza, senão vocês vão ficar doentes, não vai ter desejo sexual, vai ter fúria, o humor vai estar alterado, vai ter depressão, vocês vão ficar com uma insanidade mental, vai estar doente, não vai conseguir ser plena, não vai conseguir realizar todos os seus desejos, vai se tornar uma mulher fraca, vai ser uma mulher medrosa, que não vai viver a sua verdade, que nunca vai ser o eu verdadeira. Quem é que deseja sair da sombra e ir para a luz? Eu desejo. Todos os dias. Eu desejo todos os dias. Eu sei que vocês também desejam. Todas. Por esse motivo eu falei, meninas, pega um papel e caneta. O primeiro passo para sair da sombra é um remédio antidepressivo, antiestabilizador de humor, indutor de sono, fluoxetina, paroxetina, sertralina, duloxetina, estalopram. Não. Isso pode ajudar o teu físico, mas para sair da sombra, gente, para sair da sombra e ir para a luz, o negócio é muito mais profundo do que um comprimido. Muito mais profundo. Sair de um medo, de uma raiva, de uma tristeza e sentir paz, amor, alegria é muito mais profundo do que um comprimido. O primeiro passo é ter a consciência e a clareza. Você vai escrever assim, ó, consciência / clareza. Consciência / clareza. É o primeiro passo. E eu vou explicar como é que vocês vão fazer isso. O primeiro passo é ter consciência / clareza. Eu vou explicar como você vai fazer isso. Você vai parar agora, mas amanhã de manhã, no meio do dia, à tarde, antes de dormir, na hora que você estiver sentindo a sombra. Toda mulher sabe a hora que ela está sentindo a sombra. Toda mulher sabe. Você vai parar e você vai aplicar o primeiro passo.
E você vai se perguntar assim, o que eu estou sentindo agora? E aí você vai ver, se é medo, se é raiva, se é tristeza. Se for os três, você vai colocar os três. Se for um, se for outro, você vai olhar, você vai ver. O que é que eu estou sentindo agora? Medo, raiva ou estou triste? E aí você vai anotar isso. Como eu acordei hoje? O que realmente eu estou sentindo no mais profundo após essa situação? Uma vez eu atendi uma mulher que tinha um diagnóstico de depressão. Aí ela já tinha ido em vários médicos, vários psiquiatras, enfim, parou, foi para lá no consultório, porque lá no ele fala assim, ó, vai no doutora Juliana, vai no doutora Juliana. Não porque eu tenho a salvação, não, gente, é porque a gente conversa nesse contexto todo, que eu acredito isso. E aí, o que acontece? Ela então tinha esse diagnóstico de depressão, tratando há anos. Você já viu aquelas pessoas que tratam há anos, toma um remédio, toma 2, toma 3 e vai, depressão e volta e vai, e vira aquela questão. Você começa a ter até uma placa dizendo assim, fulana é depressiva. Ciclana é depressiva. E não precisa ir muito longe não, as pessoas que estão dentro da sua casa. Às vezes o marido, às vezes a filha, o filho, a cunhado, sogra, eles rotulam você. Fulana tem problema de relacionamento. Fulana tem depressão. Fulana, depois que perdeu não sei quanto, depois que perdeu o filho, depois que foi traída, nunca mais. Então, assim, coloca um rótulo em você. Param de acreditar em você. E essa mulher, ela veio, então, com essa depressão há 20 anos. 20 anos. E eu conversando com ela, a primeira consulta eu converso bastante, aí depois ela entrou dentro da mentoria. As pessoas, elas olham e colocam, tipo assim, coloca você dentro de um contexto que elas determinam as suas emoções. Elas falam assim, ela tem medo, ela é medrosa. Ela tem medo. Ah, não vai fazer isso porque ela tem medo. Ah, não vai fazer aquilo porque ela tem depressão. As pessoas fazem isso. E então, essa mulher, ela veio dentro do consultório com um rótulo de 20 anos atrás. Cara, essa mulher, gente, vou falar de verdade. Quem já passou comigo nas mentorias, em consulta, enfim, eu amo isso que eu faço, sabe? Tipo assim, eu meio que pego a pessoa. E ela tinha idade para ser minha mãe. E eu não aceitei isso, sabe? Eu não aceitei isso. E ela foi contando a história. Foi contando a história dela, muito jovem, teve 2 filhos. O marido virou um político aí famoso. E esse cara começou a performar político, né? Viagem, Brasília, todo aquele rolo e tal, e traição, não sei o quê, tudo aquele rolo. Não que os políticos traem, tá, gente? Tô contando a história dessa pessoa. E aí depois ela teve essa dor e ela então entrou num estado de tristeza e ficou nesse estado e não conseguiu sair por algumas coisas. Primeiro, porque projetaram esse estado nela. Gente, é o seguinte, imagine que falem assim pra você, imagina assim, você tem uma dificuldade de estudar. E aí vem alguém e fala, você é burra, você é burra, você é burra. Isso não aumenta? Isso fica mais pesado. E no caso, ela, era o seguinte, ela estava triste, ela entrou num estado depressivo porque teve uma traição e com 2 filhos pequenos dentro de casa. E aí a sogra, o marido, a irmã, a cunhada começou a falar depressiva, tem medo, é triste. E essa mulher ficou 20 anos assim. Então, ela começou a me contar. E eu peguei e falei assim pra ela. Falei, posso te dizer um negócio? Eu sempre pergunto pra pessoa se eu posso dizer. E ela falou assim, pode. Ela falou, pode. Ela não falou, pode, Rinda. Ela falou, pode. Eu falei assim pra ela, você não tá triste. Eu estou aqui, na sua frente. Eu tenho idade pra ser sua filha. Provavelmente. E ela, gente, ela trouxe uma cartela de remédio. Você não tá entendendo? Porque remédio é assim, e pega um, pega outro, aumenta a dose. Eu já tive paciente assim, pessoas que vieram com 17 remédios, 15 de remédio tomando.
Eu falei, peguei, aí ela veio uma listinha, né? Ela trouxe uma listinha para falar, não posso tomar esse, posso tomar aquele. Peguei a listinha dela e falei assim, posso te dizer uma coisa? E ela falou, pode. E quando isso acontece, eu só faço isso porque Deus falou comigo. E isso, na minha vida, foi muito difícil. Eu tô falando para vocês, porque eu tinha uma questão de estar dentro de um contexto médico onde o médico não fala do amor de Deus, onde o médico não fala sobre cura, onde é proibido falar sobre cura, onde o médico não garante nada, onde o médico não se conecta, não abraça. O médico não pode chorar com a pessoa dentro, na frente do consultório. O médico não pode abrir uma Bíblia e falar com o paciente. Cara, e quando Deus começou a fazer isso comigo, foi muito forte. Porque toda vez que Deus me mostrava, me apresentava algo desse tipo, e que eu tinha que entregar isso e não um remédio, era muito difícil. Porque eu tinha sido ensinada há 7 anos que era o remédio. E naquele caso, o que eu ia fazer? Eu ia olhar todos os remédios que ela já tinha tomado, ver o que dava efeito colateral, o que não dava, mudar a dose, era isso que eu ia ficar fazendo. E eu peguei a lista dela e falei assim para ela, posso te dizer um negócio? Eu, que tenho idade para ser sua filha, eu tô aqui para te dizer que você não tem depressão. Cara, essa mulher começou a chorar na minha frente. Imagine que ela já tinha passado por uns 5 médicos e todos tinham dito que ela tinha depressão. A família diz que ela tem depressão. O marido diz, o filho diz, a cunhada diz, a sogra diz, o povo da cidade, onde o marido é político famoso aí, diz que ela tem depressão. E eu lá, de 1,5 m, olhei para ela e falei, eu lembro como se fosse hoje, isso sabe quantos anos que tem? 3 anos. Eu peguei o papel, esse papel assim, que estava cheio de remédio, e fiz assim para ela. Você não tem depressão. Ela baixou a cabeça, começou a chorar. E eu não sabia se eu chorava com ela, se eu não chorava. Eu só sei que nessa hora eu falei assim, Deus, me ajuda. E ela olhou para mim e ela falou assim, o que é que eu tenho? Então, me ajuda. E eu falei, eu sei o que você tem. E eu vou te ajudar. Você tem raiva, assim como eu tenho agora, de todas essas pessoas que rotularam você e disseram para você que você tem depressão. Você tem raiva desses médicos, você tá com raiva do seu esposo, você tá com raiva dos seus filhos, você tá com raiva, os filhos tudo grande já, casado, você tá com raiva de todo mundo que tá dizendo que você tem depressão. Só que essa raiva, ela não pode ficar aí. E ela se empoderou. Gente, presta atenção. Eu vou terminar a história para vocês entenderem a história. Para não sair um texto fora do contexto. Essa mulher, ela não pintava o cabelo. Essa mulher não se cuidava. Essa mulher estava obesa. Essa mulher estava triste, apática. A pele dela era uma pele já até cinza, de tanto na sombra que essa mulher estava. Essa mulher só usava preto e marrom escuro. Pensa numa mulher na sombra. E eu falei pra ela, eu falei assim, você tá com raiva. E eu também. E de verdade, gente, eu fiquei com raiva. Eu fiquei com raiva do que estavam fazendo com ela. E eu falei, mas é o seguinte, eu não posso ir embora pra minha casa com essa raiva. E nem você. E ela se empoderou. Ela levantou o rosto, que ela tava só assim. Ela pediu lenço, sendo que no começo ela estava chorando, e a pessoa que está com depressão, ela chora que ela não quer nem lenço, que ela não tem nem força para pegar o lenço. E ela pediu um lenço, eu entreguei o lenço para ela, ela começou a enxugar as lágrimas, e ela se empoderou, e ela falou, é verdade, eu tenho raiva do que fizeram comigo. Eu tenho raiva de todos esses anos, eu tentar estudar e me bloquearam, eu tentar
cuidar dos meus netos e me bloquearam. Eu tenho raiva de tentar viajar sozinha, de querer pegar um avião, fazer um curso em outro estado e me bloquearam. Eu tenho raiva de querer pegar o meu carro e viajar, ir para algum lugar onde tem alguma amiga minha. Eu tenho raiva porque me bloquearam todos esses anos. E eu me tornei o que eu estou agora. E então eu falei para ela, só que eu não vou sair daqui com essa raiva. E você também não. E aí, eu ensinei ela a drenar a raiva. Tem técnicas para drenar a raiva. Técnicas físicas e técnicas emocionais para drenar a raiva. Nós não vamos fazer isso aqui agora. Nós vamos fazer isso em outro momento. Ela drenou essa raiva, ela ficou leve e então ela se conectou novamente com as pessoas que ela amava. Com as pessoas que estavam ao redor dela. Porque, gente, as pessoas que projetaram isso nela, muitas das vezes fizeram por amor, com medo também. Então, quando projetam isso, não é o melhor comportamento, mas pode ser que essa pessoa fez por amor. Por exemplo, você tem depressão, você tem síndrome do pânico, você tem isso e aquilo, você não vai pegar seu carro, você não vai dirigir sozinha. Ela faz isso, essa pessoa que projeta e fala que você tem depressão, para cuidar de você. Parece uma super proteção, mas é como se fosse um amor. Só que, como tudo na vida, o amor, ele tem dor também. Mas foi um contexto de reposicionar o medo, a raiva e a tristeza. Então, eu te contei essa história para você ver o quanto que é importante você identificar o que é que você está sentindo. Essa mulher, ela não tinha identificado que era raiva. Ela estava achando que era tristeza, tristeza, tristeza. Mas a energia maior era a raiva. E ela não saía daquela depressão. Eu ensinei, então, você o primeiro passo, que é a consciência e a clareza. O segundo passo para sair da sombra, o segundo passo para sair da sombra e ir para a luz é o foco e a mentalização. Quando você identificou qual é a energia sua da sombra e você quer ir para a luz, e daí você precisa saber o que é que você quer na luz. O que você quer sentir? Eu olho o que eu quero. E muitas mulheres chegam na minha frente e eu pergunto, o que você deseja? Qual é a mentalização e a projeção que você deseja na sua vida? Eu quero sair da tristeza, da raiva e do medo. E eu quero sentir paz, amor e alegria. E você precisa ter foco na paz, no amor e na alegria. Mentalizar e foco na paz, no amor e na alegria. E você vai ver todos os seus comportamentos que geram paz, amor e alegria. Tem vários. Só que a gente para de dar foco e mentalização neles quando nós estamos na sombra. Exemplo, hoje eu atendi pessoas, vim almoçar e eu fiz um comportamento que me gera paz, amor e alegria. Eu fui na piscina com a minha filha. Esse comportamento me gera paz, amor e alegria. Isso me fortalece na luz. Todos os comportamentos que me gerem paz, amor e alegria, eu preciso ter uma mentalização e um foco nele. A dificuldade fica difícil quando nós falamos assim: não quero ter mais tristeza, não quero ter mais paz, ter mais medo, não quero ter mais raiva. Quando eu falo eu não quero ter medo, raiva e tristeza, sabe o que acontece? Você fica com medo, raiva e tristeza. Você sabe por quê? Porque você rejeita a sua sombra.
quando você faz uma rejeição da segunda face, da dualidade, você não tem poder e domínio sobre ele. Então, por exemplo, eu acordei triste, estou desanimado, estou cansado, estou com medo. Se eu fico falando, eu não quero mais ficar triste, eu não quero ter medo, o que acontece? Eu rejeito e eu não pego poder e domínio sobre aquilo e eu fico com aquilo. Porque, na verdade, eu fico com foco ali. E não é esse lugar que é para você ter o foco. O lugar para você ter o foco é na paz, no amor, na alegria, todos os comportamentos que te gerem isso. O primeiro passo é você ter consciência e clareza, identificar. Então, se você já identificou que ele existe, que o medo existe, o segundo passo agora é ir para a luz. Então, é você ter um foco e mentalizar aquilo que tem na luz, que é paz, amor e alegria. Dessa forma, você não rejeita aquilo que você já teve clareza e consciência, só que você vai e foca e mentaliza a luz. E aí você tem o domínio sobre aquilo. Quando você fala não, não quero, não aceito, você não tem o domínio sobre aquilo. Nós só temos domínio quando nós aceitamos a nossa sombra. Quando você aceita a sua fraqueza, você passa a ter domínio sobre ela. Tanto que quando tem um vício, uma compulsão, um problema sexual que seja, quando você aceita que você tem fraqueza, que aquilo está na sombra, você passa a ter domínio sobre ele. E assim é com a tristeza, com o medo e com a raiva. Quando você aceita e você não rejeita, você passa a ter domínio. Só que você precisa mentalizar e ter um foco no que você deseja, que é paz, amor e alegria, que é então o segundo passo. Vocês entenderam que agora eu vou para o terceiro e último. O maior poder da mulher é aceitar a sombra e a luz que ela tem, e ela ter domínio sobre isso. Esse é o maior poder da mulher. É saber os limites emocionais e físicos dela. Entenderam? Eu e você, nós nos tornamos poderosas com o poder de Deus, uma vez que nós aceitamos e entendemos as nossas virtudes e as nossas fraquezas. Quando eu digo que ser mulher verdadeira, ser o eu verdadeira, é o resgate da tua identidade que foi danificada, se tornando forte, amada, corajosa e decidida, é isso. Quando então você mentalizou e você teve um foco no que você quer, você não vai conseguir fazer isso sozinha. E isso é maravilhoso. Porque quem vai fazer isso sozinha se rebenta depois. Você já viu aquelas mulheres que se empoderam e fica lá, top da galáxia, não quer mais saber de marido, não quer saber mais de filho, fica num alto nível que de repente ela cai, se esbolacha toda, que ela acha que o poder é dela e que ela tá top. De repente ela, puf, cai. Terceiro passo, para que você saia da sombra e vá para a luz. E o último passo é você se conectar na unidade com Deus. Eu vou explicar. Calma, não adianta falar assim, mas eu já sou uma mulher cristã, mas eu já tenho Deus dentro de mim. Calma, eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Porque assim, quando nós viramos pessoas duais, quando nós fomos para a polaridade, que são os dois polos, quando nós fizemos isso, foi quando separou a unidade divina de nós. Exemplo, quando Adão, presta atenção, quando Adão, a história da queda, né? A história da queda do paraíso para a terra, o homem, ele caiu para a polaridade, para a terra, que é assim, a terra, né, que nós estamos aqui, é tudo dual, é tudo polaridade. Ele caiu quando ele foi quebrado nessa unidade, Então,
nós passamos a viver na Terra, já com dois polos, com a sombra e com a luz. Então isso já é, entendeu? Então quando eu falo assim, aceite, tenha clareza, tenha consciência, é porque já é. Antes, lá no paraíso, quando era Adão e Eva, lá antes de quebrar a unidade e ver aquela questão do bem e do mal, passou a ser dualidade, polaridade. Toda vez que nós precisamos sair da sombra e ir para a luz, nós não conseguimos voltar neste caminho para a luz se a gente não se tornar em unidade com Deus. E aí a gente pode mudar as energias, que eu quero falar para você qual é a energia que a gente muda. Vocês anotaram lá os dois pilares? Vocês anotaram os dois pilares? A energia é o seguinte: o medo, ela é substituída pela paz. A raiva, ela é substituída pelo amor. A tristeza, ela é substituída pela alegria. Então eu tenho clareza, eu tenho consciência que eu estou triste. Dessa forma eu mentalizo a alegria que está na luz, que é só em unidade com Deus que eu consigo alcançar. Lembrando que toda vez que a gente fala eu não quero, a gente não entra em unidade. Porque se você fala eu não quero, como é que Deus vai entender e como é que você vai fazer o caminho do que verdadeiramente você quer? Então, é uma prática a ser exercitada todos os dias. Isso não quer dizer que não vai sentir em algum momento algum medo, alguma raiva, uma tristeza, mas estar presente neste ambiente de sombra que gera doença. A negação não é o caminho para a unidade. Lembre-se que em um momento você já foi unidade. Só que no mundo da Terra nós entramos em polaridade. Só que existe esse caminho da doença para a saúde. E aí tem uma frase. É um versículo, mas eu quero que você escreva aí como uma frase. E você vai colocar numa cartolina ou no papel A4. Se eu falar para vocês a frase, vocês vão colocar nessa cartolina e nesse papel, que aí você vai pôr, você coloca assim, ó, no celular, você pode colocar no armário, na geladeira, em qualquer lugar. E nós vamos fazer essa mentalização por 21 dias. Ah, por que 21 dias? Eu vou falar. Por que 21 dias? Porque é o tempo do sistema nervoso entender que aquilo é uma verdade. Eu vou falar a frase, a qual você vai colocar no papel, vai distribuir aí na sua casa. E, gente, não vai ficar com vergonha, com medo de quem mora com você. Não é sobre eles, é sobre você. Então, faça para você, para a tua luz. Você vai colocar como tela no seu celular, como tela no computador, vai colocar na geladeira, vai colocar no banheiro, vai colocar no quarto, você vai colocar nos lugares que você passa. E agora é muito melhor porque está em casa, então você vai ver isso aí toda hora. Eu não recebi espírito de medo, mas de poder, amor e mente sã pelo meu Criador. Se você que está aqui não acredita nessa frase, amanhã você não vai receber o que está escrito nessa frase. Mas juntas, lendo isso por 21 dias, porque isso é da nossa origem, é da nossa verdade. Eu não recebi espírito de medo, mas de poder,
amor e mente sã. Por quem? Pelo meu marido? Não. Pelos meus filhos? Não. Pela minha mãe? Não. Pela minha vizinha? Não. Pelos meus clientes? Não. Pelo meu Criador. E pronto. Simples assim. Ai, Juliana, você tem medo? Não, eu não tenho medo. Eu não recebi espírito de medo. O medo existe, mas eu não sou uma pessoa medrosa. E tá tudo certo. Ai, Juliana, você é fraca. Você desiste. Você não dá conta? Não. Eu tenho poder. Ai, Juliana, você não ama, você não tem transbordo, você é seca, você é coração de pedra, você tem um coração ferido. Não. Eu tenho amor. Juliana, você tem uma mente desequilibrada, você é acelerada, você é estúpida, você tem humor alterado, você é desequilibrado, você vai ficar louca, você é igual sua mãe, você é igual seu pai, você... Enfim. Não. Eu tenho mente sã. Porque quem me fez assim foi o meu Criador. Simples assim. Simples assim. Então, nós vamos juntas, todos os dias, ler essa frase. Meninas, todas vocês que aguentaram com poder, com amor, com mente sã, coloque isso na cartolina, no papel, em tudo quanto é lugar da sua casa. A casa é sua e você está na casa agora, então você pode colocar em todos os lugares. E se alguém ver e falar, o que é isso? O que é isso? Você fala, é meu. Combinado? Eu vou fazer o meu aqui e vou tirar a foto e vou colocar no meu history. Quem quiser colocar, pode marcar que eu vou repostar. Sabe por quê? Porque juntas, em uma comunidade confiável, onde eu falo da minha vida, você fala da sua vida, não para uma machucar, ferir a outra, mas para juntas nós recebermos, porque juntas nós vamos curar uma identidade que foi danificada. Combinado? Ó, Deus abençoe vocês, um beijo, bons sonhos, bom descanso, que Deus possa regenerar, que Deus possa te dar um sono reparador para que você acorde todos os dias com aquilo que Deus já te deu, que é força, amor, coragem e mente equilibrada. Deus abençoe vocês. Um beijo. Tchau.